Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Rogério Ceni balançou, mas não caiu. Ainda tem chance de uma mudança no comando técnico? Os bastidores estão fervendo ali no tricolor. Vamos falar sobre tudo isso? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Olha, gente, foi por pouco que o Rogério Ceni acabou não sendo demitido do São Paulo, pedindo para sair, enfim, que ele não saiu do clube da Barra Funda ou do Morumbi. O São Paulo Futebol Clube viveu dias extremamente tensos após a eliminação para o Água Santa. A ponto de o Rogério Ceni cobrar jogadores na frente de todo o elenco, inclusive de uma forma mais direta e incisiva com um jogador em específico, o Marcos Paulo. E aí a gente precisa fazer uma cronologia aqui para quem está um pouco por fora. O Marcos Paulo, ele foi um pedido do Rogério, inclusive, para que ele fosse um jogador, um meia atacante, uma opção ofensiva para o elenco. Pertence ao Atlético de Madrid, estava no Leganés, segunda divisão da Espanha. Marcos Paulo, ex-fluminense, ainda muito jovem, com muita qualidade técnica, vem ao São Paulo e o Rogério nos treinamentos começa a dar indícios na coletiva de que o Marcos Paulo não seria um jogador de lado, ele seria um jogador por dentro, de meia, que ele poderia ser aproveitado naquela função. Passa o tempo e o Rogério insiste em Luciano como meia armador. Mesmo quando o Galopo está à disposição, Galopo é utilizado mais próximo da área, às vezes pelo lado, às vezes substituindo o Caleri. Ele não tira o Luciano da função de armador. O Marcos Paulo sequer é cogitado. O Marcos Paulo não entra nos jogos. O Marcos Paulo concentra e não entra. E segundo o Rogério, em algumas entrevistas, ele precisava dar um pouco mais nos treinamentos. Na última entrevista, depois da eliminação para o Água Santa, o repórter Ivan Drago, da Rádio Transamérica, faz a seguinte questão para o Rogério Ceni. O Marcos Paulo treina mal? Foi a pergunta do Ivan Drago. E o Rogério disse que não, que ele treina bem, porém numa intensidade baixa. Isso foi um fato, na opinião do Rogério, mas também uma crítica. O jogador não está treinando na intensidade que deveria a ponto dele ser utilizado. Ponto. Só que aí o Marcos Paulo faz uma postagem dizendo que a hipocrisia e a simpatia quando andam juntas, né, elas são muito perigosas, aquela coisa toda. Parecia, obviamente, uma crítica ao seu comandante, ao Rogério Ceni. Depois, em alguns posts, o Marcos Paulo curtiu comentários de críticas a Rogério. É óbvio que isso não pegou bem. Só que também não pegou bem quando, no início da tarde, o Rogério reúne os jogadores no gramado do CT da Barra Funda e cobra com o dedo em riste o jogador Marcos Paulo. O jogador sente muito, se abate, segundo relatos, chega a chorar, e outros jogadores, outros companheiros do Marcos Paulo, líderes do elenco, vão até a diretoria, Júlio Casares, especialmente o presidente, e pedem providências, insatisfeitos com a conduta do Rogério Ceni. A partir daquele instante, a gente imaginou que o Rogério pudesse ser demitido, ser dispensado. Porque se tem algo que derruba treinador no Brasil, não estou falando que isso é direcionado, que é proposital, que é diretamente, que jogadores derrubam técnico, mas se tem algo que derruba técnico no Brasil, é essa relação de confiança abalada entre comandante e grupo de jogadores. Porque quando você não consegue mais tirar nada do elenco, quando o elenco não tem mais a confiança no treinador, é muito difícil sustentar essa situação. Então, na hora que isso aconteceu, eu pensei, difícil contornar uma situação como essa. Mas difícil também para o Júlio Casares é demitir um cara como o Rogério Ceni, que não é apenas o maior ídolo da história do clube, como se isso fosse apenas alguma coisa, mas é um cara muito envolvido em várias áreas do clube. É um cara que desde que chegou cobrou melhorias no CT, em estrutura, na piscina, no departamento médico, que também de certa forma serve como um escudo para a diretoria para assumir responsabilidades que talvez até nem sejam dele. Mas ele bota a cara a tapa, ele aparece na linha de frente e muitas vezes acaba tendo problemas porque ele é sincero demais, né? E acaba... eu não estou eximindo aqui o Rogério da responsabilidade dele em relação às suas escolhas. Isso é outro papo, tá? Se o Rogério tivesse fazendo escolhas questionáveis a ponto dele ter que ser demitido por uma questão técnica, ok, seria outro debate.
O que a gente está debatendo aqui é a situação né, a situação chegando nesse ponto do Júlio Casares pensar, o que eu faço? Fico do lado dos atletas, fico do lado do treinador, demito o treinador que tem todo esse respaldo da história, que eu confio, evidentemente, né, para trazer quem nesse momento? Então, provavelmente o Júlio Casares ficou numa situação bem difícil. E aí o que aconteceu? Uma reunião nessa quinta-feira para tentar apaziguar os ânimos. E aí meio que foi, né, colocaram panos quentes, todo mundo conversou, todo mundo pediu desculpa, tá tudo certo, beleza. Por enquanto a situação está mantida, tanto o Marcos Paulo quanto o Rogério Ceni. O que a gente tem de histórico, tá? O Rogério tem tido problemas em trabalhar com um grupo de jogadores, isso é um fato. O Patrick, no ano passado, principal jogador do clube na temporada, se desentendeu com o Rogério, na primeira proposta ele foi embora. Antigamente, na primeira passagem, vocês vão lembrar que o Rogério chuta uma lousa, ela atinge o Cícero no meio de uma preleção, os dois discutem, o Cícero não jogou mais no São Paulo. Depois, agora nessa última passagem também, o Miranda, zagueiro Miranda, se aposentou e nos bastidores a relação dos dois não era boa. Muito pelo que o Rogério dizia nas entrevistas do Miranda. Eu acho que o Miranda já estava num outro estágio da carreira, realmente, tanto que acabou se aposentando, mas a forma como o Rogério se dirigia para falar do Miranda desagradou muito o zagueiro, pela história que ele tem no clube. O Miranda a gente tem que ver, porque, enfim, numa linha de 3 ele pode ser utilizado, com 2 zagueiros eu já acho arriscado. O Rogério falava isso em entrevistas, isso não agradava muito o Miranda. Então o Miranda sai reclamando. O Patrick procurando o clube. Agora o Rogério confronta o Marcos Paulo e outros líderes do elenco, como o Luciano, Luciano especialmente, mas outros atletas também vão até a diretoria, não para pedir a cabeça do técnico, não é esse o termo, mas para reclamar dessa postura do Rogério. O Rogério tem uma dificuldade nessa gestão de grupo que é essencial para um técnico de futebol. Então a minha dúvida é, a partir de agora, com o Rogério permanecendo, respaldado pela direção, e o grupo de jogadores também, porque você não consegue, né, se desfazer de jogadores, e acho que demitir o técnico também não era uma saída nesse momento, como é que vai ficar a relação? Pediram desculpa e tudo mais, e vida que segue, você não tem um jogo próximo para que o resultado positivo daqui a pouco acalme os ânimos, não, você tem muito tempo sem jogo, você vai ter 20 dias aí só de treinamento. Tem um treinamento marcado para essa sexta-feira pela manhã e está todo mundo confirmado. O Rogério Ceni dando treino, o Marcos Paulo jogando. Será que se pintar uma proposta o Marcos Paulo vai embora? Será que o Marcos Paulo vai aparecer nos próximos jogos? Não sei. Só sei que a relação não está boa, o atrito está grande e o Rogério vai ter que ter muita habilidade para trabalhar isso nos bastidores, até devolver a tranquilidade para o São Paulo, para as competições que vêm pela frente. Eu acho que o Rogério não é o único culpado pelo que está acontecendo. O departamento médico, que foi trocado, inclusive, de ontem para hoje, precisa se responsabilizar por vários problemas. Gente, tem situações inacreditáveis. 6 cirurgias de joelho. O Igor Vinícius com uma pubalgia em que foi-lhe recomendado o método convencional. Depois de 2 meses de método convencional, ele vai para um jogo, acaba sentindo dores, volta, os caras decidem que ele tem que operar, mais um tempo fora. O Diego Costa aconteceu a mesma coisa, só que com outra lesão. Método convencional primeiro, não vamos operar. Aí chega à conclusão, depois de um tempo, acho que vai precisar de uma intervenção cirúrgica. E o cara fica mais um tempo fora. Uma dificuldade de avaliação, de procedimentos ruins. Mas o departamento médico trata lesões. Quando você tem muitas lesões, talvez o problema esteja na origem, talvez o problema esteja na preparação física, que aí é outro detalhe. O São Paulo tem que investigar internamente se é só o departamento médico, se tem outros setores que estão com problema, e aí é claro que o problema não é só do Rogério, é também do Rogério pela montagem do elenco que não lhe deu ou que não trouxe um meia armador, é da responsabilidade do Rogério escolher jogadores em determinados momentos, quando ele não tem determinados atletas, mas ele precisa fazer escolhas e essas escolhas são equivocadas, como botar o Erisson, por exemplo, sem condição nenhuma no jogo, naquele momento, a ponto dele ter que colocar o cara e substituir ele no segundo tempo, porque ele não aguentou, não estava pronto para jogar. Isso para dar apenas um exemplo. O Rogério tem a sua parcela de culpa, tem a sua responsabilidade, mas existe um entorno na volta do Rogério que é muito complicado.
com essas constantes lesões, com daqui a pouco jogadores que não estão se cuidando, a gente não sabe, né? E com esse conflito que está criado, e aí isso também é responsabilidade do Rogério. E com o jogador que vai para a rede social também reclamar do chefe, né? Tá tudo errado nessa história. Eu acho que não tem santo nessa história. Não justifica o Rogério ter ido para cima de um jogador na frente dos outros. O certo era chamar ele numa sala reservada, dizer que não gostou, fazer uma crítica direta para ele, os dois conversarem e se acertarem. Talvez o Marcos Paulo pedisse desculpas, questionaria ele sobre alguma coisa, por que eu não tô jogando e tudo mais. Ficaria uma conversa entre eles. Na frente do grupo de jogadores, pega mal, ainda mais da forma agressiva como foi. Os outros jogadores irem na diretoria para reclamar do chefe, cara, isso costuma não dar certo. Mas a diretoria bancou tudo, bancou todo mundo e resolveu deixar. Agora, a gente não sabe o que pode acontecer. Repito, não tem calendário, não tem jogo para a gente ver a coisa girar, ver a coisa andar e ver o que pode acontecer. São apenas treinamentos nos próximos dias. Se tivesse que fazer uma troca, o ideal seria agora, exatamente nesse período sem jogos. Mas não vejo sentido também tirar o Rogério Ceni por tirar, um cara que já está fazendo um trabalho há mais de anos. Talvez a avaliação nem seja tão positiva assim por parte de alguns torcedores, e eu acho que isso é um outro debate. A gente pode analisar se o trabalho do Rogério é bom, razoável ou não, se trocar o Rogério agora seria interessante, mas o fato é que o Júlio Casares não viu sentido nisso, resolveu bancar, mesmo com alguns jogadores incomodados com a postura do Rogério. O Rogério vai aprender com o fato? Vai mudar a sua liderança? Vai mudar o seu jeito de agir nos bastidores, no vestiário? Não sei. Marcos Paulo vai pedir desculpa, vai ter mais oportunidades, vai corresponder dentro de campo. As contratações vão vir para que ele consiga reforçar em alguns setores, inclusive de alguns jogadores que não voltam durante um bom tempo, o Ferrarese, o Galo, com lesões mais distantes. Outros jogadores vão voltar finalmente a ficarem à disposição do Rogério, como o Igor Vinícius, como o Diego Costa, os caras não voltam nunca. Tudo isso tem que ser respondido no São Paulo. São Paulo vive uma crise, olha, das maiores dos últimos tempos. E depois de uma eliminação precoce, numas quartas de final para o Água Santa, tudo que o São Paulo não precisava era de um treinador com o dedo em riste, partindo para cima de um jogador reserva que chegou ontem por conta de críticas em rede social. Era tudo que o São Paulo não precisava, né? E isso tudo dentro de uma panela de pressão está prestes a explodir. Será? Será que vai explodir? Comenta aqui o que vocês acham dessa história toda. A gente fica, obviamente, de olho, monitorando, e qualquer novidade a gente traz para você aqui no canal. Inscreva-se no canal, deixe teu like no vídeo. Eu volto na próxima. Tchau!